Agora nós vamos fazer o seguinte, já que nós apresentamos as 4 propriedades coligativas, já conceituamos, vamos ver se está tudo bem no conceito, tá? Olha o que eu fiz. Peguei um exemplo simples, só para a gente começar, não ainda caracteriza as questões mais difíceis, depois a gente vai colocar e vai melhorar até que vocês tenham o conhecimento total do assunto. Eu tenho 2 soluções, eu chamo essa de A e essa de B. As 2 soluções têm o mesmo soluto e por isso a questão ainda é simples, o mesmo soluto, mas com concentrações diferentes. Eu tenho hidróxido de sódio 0,2 mol por litro no frasco A e 0,5 mol por litro no frasco B. Vamos ver se a gente entendeu. Eu quero agora que a gente coloque as 2 soluções na ordem de pressão de vapor, de temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e pressão osmótica, tá? Então vamos lá. Me diga qual das 2 soluções apresenta a maior pressão máxima de vapor do solvente. Atenção, maior pressão de vapor. Vamos lembrar, pressão de vapor depende do quanto evapora. Lembra, quem evapora mais, tem mais vapor daquele líquido, então a pressão exercida na coluna de mercúrio também é maior. Quem evapora menos, menor pressão de vapor. E o que faz evaporar mais ou menos? É a quantidade de soluto dissolvido na solução. Então vai, quanto mais soluto tem dissolvido, mais moléculas de água são presas, porque interagem com o soluto, menos evapora. E quanto menos soluto tem dissolvido, menos interações com a molécula da água, mais ela evapora. Então, onde você acha que a pressão de vapor é maior? A pressão de vapor é maior na solução A. Por quê? Pressão de vapor da solução A maior que pressão de vapor da solução B. Por quê? Porque a solução A é menos concentrada. E por ser menos concentrada, evapora mais. Porque tem menos soluto, prende menos moléculas de água, a água consegue evaporar mais, então a pressão exercida de vapor é maior. É claro que se eu colocasse um terceiro frasco com água pura, esta, água pura, teria a maior pressão de vapor de todas, porque eu não teria soluto para interagir. Tranquilo? Rápido. Segunda, eu quero saber qual delas tem a maior temperatura de ebulição. Lembrando, temperatura de ebulição é a temperatura que a gente consegue passar o líquido para o estado gasoso. A presença do soluto atrapalha essa ebulição. Então, se tem soluto, a gente vai ter que aquecer mais e a temperatura de ebulição aumenta. Então, o fato é que em ambas as soluções, a temperatura de ebulição da água é maior que 100 graus ao nível do mar, a 1 atm, em ambos os casos, porque tem soluto dissolvido. Mas eu quero saber onde é maior a temperatura de ebulição. Será maior onde tiver mais soluto. Então, onde tem mais soluto, mais moléculas de água estão presas, e aí você vai ter que aquecer mais para a água conseguir ferver. Então vai, temperatura de ebulição do solvente na solução B é maior que a temperatura de ebulição do solvente na solução A. Claro, porque é inversamente proporcional à pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição e vice-versa. Vamos continuar que já está terminando. Eu quero saber qual das 2 soluções vai congelar a uma temperatura mais baixa. Menor temperatura de congelamento. Vamos fazer uma brincadeira. Ambas congelam abaixo de 0, tá tudo bem? Sim, por quê? Porque quem congela a 0 é água pura. Coloquei soluto, o soluto não deixa a água congelar a 0, ela vai congelar abaixo de 0. Então ambas, por apresentarem soluto, vão congelar abaixo de 0. Eu quero saber quem congela mais longe do 0. Cuidado com essa aí. Quem congela mais longe do 0 é aquela que tem mais soluto, porque o soluto interfere mais e aí mais difícil congelar a água. Então vai, temperatura de congelamento da solução B é menor porque está mais longe do 0, mais negativo, tá certo? Do que a temperatura de congelamento da solução A. Tá tudo bem? Ambas congelam temperaturas negativas, só que B congela bem mais abaixo do 0 do que A. E para terminar, eu quero que você me ajude a dizer qual das 2 soluções tem a maior pressão osmótica. Lembrando
Lembra daquela fórmula química que a gente montou da pressão osmótica, que é igual à pressão de gás, PV igual a nRT? Mostrou que a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração do soluto. Então, quanto mais soluto, maior a pressão osmótica. Então, onde tem mais soluto? B. Então, a pressão osmótica de B é maior que a pressão osmótica de A. Então, observa nesse exemplo como a gente consegue, a partir de um dado, de um conhecimento, a gente consegue responder todos. Então, as propriedades coligativas são simples assim, de conceito, tem muito problema não, tá? Então, agora a gente vai precisar exercitar, porque tem mais coisas para falar, porque tem a situação dos solutos serem diferentes, e isso leva a uma situação um pouco mais complexa. Então, eu vou colocar agora como se fosse um exercício, você vai ver aí, mas com situações diferentes, com solutos diferentes. E aí a gente precisa se posicionar e é o nível mais alto que tem para a gente conseguir fechar as propriedades coligativas sem que haja algum tipo de questão que nós não consigamos fazer, tá bom? Vamos ver isso agora?